Natália Drey é jornalista formada pela UFSM e o seu doutorado, que originou o livro Os Sentidos do Trabalho Criativo, ganhou o concurso de teses da UFSM. Meu nome é Felipe Ferreira, sou estudante de jornalismo e o TV Campus Entrevista está começando. Bem-vinda, Natália, ao TV Campus Entrevista. Natália, seu currículo profissional ele é bem extenso. Foi integrante do Boca Jornalismo, professora de redação em um cursinho popular e agora é vencedora do prêmio de tese da UFSM. Porém, eu queria saber o que não está nesse currículo. Da onde vem a paixão pela comunicação? Boa tarde, né, primeiramente. Quero agradecer o convite para participar, né, desse espaço, poder falar um pouco do livro, né, da pesquisa e tudo mais. Mas, enfim, né, indo diretamente para a resposta, assim, eu não sei te dizer com exatidão, né, em que momento começou, quando começou. Eu sei que eu sempre me interessei muito por livros, por escrever livros, e desde criança eu tenho esse apreço, assim, pela literatura, né, pela comunicação também. Gostava muito de escutar rádio, assistir jornal, ler jornal. Tenho esses hábitos, assim, uma criança meio idosa, né, que ficava acompanhando rádio, gostava muito. Escutava com o meu avô me levava, eu sou de Cachoeira do Sul, meu avô me levava nas rádios para acompanhar o trabalho e tal. Então, todo aquele processo de comunicar, ler a palavra, né, a escuta, o texto, tudo isso sempre me chamou muita atenção. E aí, desde criança, eu imaginei assim, olha, o que eu posso fazer, né, para trabalhar que envolva essas questões. Daí, contato com o jornalismo, pensei, já decidi muito cedo e tal. E aí, em 2008, vim aqui para Santa Maria para cursar jornalismo. E nesse processo, aí que eu descobri, cursando jornalismo, né, o envolvimento com a comunicação, porque daí eu entendi que o jornalismo estava dentro, né, desse escopo maior, que é da comunicação como um todo. E me envolvi também com a educação e o ensino, né, que você comentou ali que eu fui professora de um cursinho popular, então posso dizer que a comunicação, a educação, o ensino, pesquisa, eles sempre foram paixões, assim, da minha vida, né? Sempre trabalhei dentro dessa premissa. E quando eu ingressei na universidade que eu descobri mesmo que tudo isso fazia sentido em conjunto, assim, a docência, né, a fala, a escrita, o texto, o diálogo, a conversa, comunicar. Então, acho que é por aí, assim, não sei determinar com exatidão, mas acredito que seja isso. O teu livro, ele foi lançado no dia 5 e ele é fruto de todo o seu trabalho dedicado à comunicação, justamente isso que você falou. Uhum. Como foi esse processo para você, tendo em vista que você trabalhou por 8 anos nesse cursinho de popular e você era professora de redação, né? Então, você trabalhava muito com essa parte criativa. Como foi o processo do livro para você? O processo do livro foi, assim, ele foi emocionante em muitos sentidos, assim. É trabalhoso, né? Eu tenho uma pesquisa sobre trabalho e eu trabalhei num livro sobre trabalho. Então, estava sempre nessa relação de pensar o trabalho enquanto se trabalhava, né? Fazer essa conexão, que algumas vezes a gente operacionaliza o que a gente está fazendo e esquece, né, que o que a gente está fazendo é trabalho, né? E eu estava o tempo todo me voltando de volta para isso. Eu estou fazendo trabalho, estou pensando em trabalho, né? E é um tema que me interessa muito. E nesse cursinho popular que eu dava aula de redação, tentava ensinar uma fórmula para os meus alunos. O cursinho é o Alternativa, né, que é o projeto de extensão aqui da universidade, inclusive, que dá essa assistência, né, um cursinho popular. E durante esse período, eu sempre ensinava uma fórmula, né, para os meus alunos, para eles poderem ingressarem na universidade, né, via os processos seletivos que envolviam a redação, né. E nesse sentido, assim, sempre tentando trazer para eles um envolvimento com aquilo que eles conheciam e consumiam no dia a dia, que eles trouxessem isso para o texto,
né, que eles usassem as referências. Uma das coisas da redação que a gente sempre comenta é usar referências para enriquecer o teu texto, né? As tuas experiências, aquilo que tu lê, aquilo que tu assiste, aquilo que tu conversa até no dia a dia pode ser utilizado para te dar ideias de argumentação, né? Uma redação é basicamente argumentar. Um livro também é argumentar, eu tinha que argumentar a minha ideia. Quando eu fiz a tese que originou o livro, eu tinha que argumentar, defender, né, a minha ideia, a minha pesquisa. Então, todo esse processo de argumentação ele é um processo complicado. Algumas vezes ele é tenso, né, e a gente cansa bastante a cabeça, o corpo também, né, porque tu fica ali durante muito tempo. Mas ele é bastante recompensador, assim, porque depois que tu vê no papel, ali no texto, alguém lê, entende ou comenta sobre, né, ou referencia, isso sempre dá uma satisfação, assim, de tipo, a comunicação está acontecendo, né, o processo está acontecendo, as pessoas estão lendo, se apropriando daquilo que eu escrevi, daquilo que eu pensei, daquilo que eu defendi. Então, e também foi muito emocionante porque, como eu comentei anteriormente, foi um sonho para mim lançar um livro. Eu queria lançar um livro e quando eu me tornei jornalista, isso ficou um pouquinho de canto, né? Porque eu estava pensando no meu trabalho, objetivamente. E aí a oportunidade, quando eu concorri ao prêmio Tese de esse prêmio resultar num livro e todo o trabalho do livro, que é adaptar o texto de uma tese para um livro, né? Que é pensar como que vai estar, como vai ser a estrutura, como que vai chamar atenção, como vai ampliar para além de uma banca acadêmica, né? Mais leitores de pessoas da comunicação, mas não só da comunicação vão ler, né? A minha mãe, para mim o maior elogio foi a minha mãe dizer que ela estava lendo e estava entendendo o livro, né? Daí que ela não é da comunicação, ela é pedagoga. E aí isso é o que eu mirava assim quando estava nesse processo de adaptar o livro, né? De escrever, de editar, revisar, é trabalho. Escrever é trabalho, comunicação é trabalho, né? É isso que eu defendi na argumentação. Pensar é trabalho também, né? Pensar é trabalho, sim. Você falou agora sobre a premiação. Recentemente, essa trajetória, o livro, né, que é fruto desse trabalho, do doutorado, ele te levou até essa premiação. Como foi receber essa notícia e qual o significado dessa premiação para você? É um significado muito, muito forte. Eu fiquei muito emocionada, porque já comentei em outros momentos, assim... Eu sou cria da UFSM, com muito orgulho, né? Eu fiz a minha graduação aqui, fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado aqui. E aí ter esse reconhecimento da instituição, né? Claro que a comissão avaliadora dos trabalhos, das outras teses, né? Que não tive a oportunidade de ler os outros trabalhos, mas acredito, né? Cada um representava um centro. Então, trabalhos de qualidade dos seus centros, das suas áreas, né? Acadêmicas, foi de todas as áreas. E isso deu muito orgulho, assim, o reconhecimento da instituição na qual eu estudei a minha vida toda, na qual eu cresci profissionalmente, pessoalmente, né, onde eu fiz amigos, contatos, onde o mundo abriu para mim a partir da UFSM. Então, tenho um carinho muito grande pela UFSM. E quando eu recebi a notícia do Prêmio Tese, eu não estava aqui, infelizmente, estava em São Paulo, acompanhada de amigos que eu fiz aqui, quando eu estudei aqui. A gente estava todos torcendo, assim, todos na expectativa. Quando eu recebi a notícia, não pude estar aqui para receber, mas eu me senti muito bem representada, porque a minha orientadora, a professora Liliane Brinhol, que é lá da comunicação, ela foi receber por nós, né, pelo trabalho que nós fizemos em conjunto. E foi bastante emocionante, assim, eu me senti reconhecida por uma instituição que eu admiro muito. Lá em São Paulo eu falava para todo mundo, sou da Universidade Federal de Santa Maria, talvez tu nunca tenha ouvido falar em Santa Maria, né, ou não conheça o interior do Rio Grande do Sul, mas tem uma instituição lá que é muito incrível, que produz conhecimento, produz coisas incríveis. E aí foi uma emoção pelo reconhecimento, pela possibilidade, porque eu sabia que o prêmio era a transformação da tese em livro, pela possibilidade de ter um livro, também foi algo muito incrível que me deixou bastante emocionada. Então, as coisas elas se fecharam num ciclo bonito, assim. Eu defendi a minha tese em outubro de 22, eu recebi o prêmio em outubro de 23 e o meu livro ficou pronto em outubro de 24. Falando um pouco sobre isso, a sua tese de doutorado ela foi a primeira da comunicação a receber esse prêmio.
E eu queria que você falasse um pouco sobre como é para você como pesquisadora da área. Esse prêmio ele é um prêmio recente, né? Um prêmio novo ali que o pessoal da editora desenvolveu com essa ideia de, sei lá, fomentar a divulgação científica também e valorizar, né, as pesquisas que são feitas na instituição. E o programa de pós-graduação em comunicação, ele é um programa muito relevante, né, que produz pesquisas muito importantes e de dimensão nacional, internacional. Então, eu senti que eu estava honrando um programa que me orgulha também, né, de fazer parte de um programa que já tem um renome, que já tem, né, uma participação, que é pioneiro em muitas pesquisas e tudo mais. Então, eu senti assim... eu não me senti começando um trabalho de divulgação do programa. Eu me senti assim, honrando um trabalho que já existe ali, que é de fazer pesquisas importantes, que recebem reconhecimento, né, e que tem discentes e docentes extremamente dedicados, né, para essa função. Eu tenho bastante orgulho também do programa de pós-graduação em comunicação e sei que circula bastante assim em vários congressos da área, revistas da área, né, pesquisadores, alunos também da graduação, né, alunos daqui que saem daqui e fazem coisas incríveis em termos de comunicação, jornalismo, publicidade, relações públicas, produção editorial, né? Então, eu me sinto assim parte de um grupo bastante reconhecido, assim, né? Importante. Certo. E indo agora diretamente para a parte do livro, que é os sentidos do trabalho criativo, queria que você falasse um pouco sobre o que são os trabalhos criativos para a gente que trabalha na área da comunicação, publicidade, jornalismo, a parte da escrita. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho criativo e se você tem alguma dica para dar para o pessoal. Então, né, o trabalho criativo ele é difícil de definir por si só, né, porque ele é utilizado como até um termo guarda-chuva, né, tu pensar, o que é trabalho criativo? Até foi interessante que quando eu estava fazendo a tese, e eu estava pesquisando as pessoas que colaboraram com a minha pesquisa, né, que deram entrevista, que responderam questionário, que escreveram diários de trabalho, né, descrevendo a sua rotina, a sua função. Às vezes as pessoas se perguntavam assim do tipo, mas eu sou trabalhador criativo, eu me enquadro nisso, será que, né, eu sou jornalista ou sou trabalhador criativo? Eu sou músico ou trabalhador criativo? E aí ficava nessa questão. Mas, a princípio, o trabalho criativo ele tem esse termo guarda-chuva que é difícil da gente definir pela função, inclusive porque tem a prospecção, né? A perspectiva do que vai ser trabalho criativo ainda. Influenciador é trabalho criativo? Né? Sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente tinha essa profissão do influenciador, o youtuber também. E poucos anos atrás a gente tem, né? Então, é um termo guarda-chuva para a gente inserir essa perspectiva de profissões que estão trabalhando com criatividade, com imaterialidade, né? Mas muito dentro de uma ideia bastante neoliberal, né? Bastante capitalista, de que é uma indústria criativa, como se a criatividade fosse uma mercadoria apenas. Né? E a criatividade, ou o fruto da genialidade, assim, do tipo gênios criativos, a pessoa que instala uma luz, assim, como se não fosse trabalho, como se não fosse operacionalizar. Todos os dias eu faço a mesma coisa, sou criativo, né? Eu operacionalizo o meu trabalho, né? Eu sigo o algoritmo, eu sigo as métricas de determinada rede social ou de determinado canal para qual eu trabalho, não só na internet, né? Mas também qualquer trabalho que envolva arte, comunicação, criatividade, assim, se a gente colocar no escopo. Outra questão também que eu me questionava bastante, que trabalho que não usa criatividade? Né? Porque mesmo que tu tenha um trabalho que seja majoritariamente físico, tu tá usando a tua cabeça, tu tá usando a tua criatividade também. Assim como todo trabalho que é criativo tá usando o corpo. A gente cansa, a gente fica... a gente gasta, né? Tá tudo em relação. Então,
essa questão de não definir o que é o trabalho criativo ou definir o trabalho criativo apenas como esse trabalho que gera indústria criativa, que gera mercadoria criativa, é neoliberal, né? Porque esconde todo esse escopo do trabalhador mesmo, né? A identidade de trabalhador. Então, algumas vezes a gente coloca o termo assim do tipo, não, eu sou creator, eu sou influenciador, eu sou produtor de conteúdo, assim. E aí, na minha tese, eu ia me deparando com as pessoas se definindo em múltiplas funcionalidades. Não, eu sou jornalista, cantor, garçom, babá e designer. E aí eu comecei a me perguntar assim, tá, todo o trabalhador criativo que está me dando entrevista, que está participando da pesquisa, tem mais de uma função, né? Essa multifuncionalidade, ela é o quê? Ela é precarização? Ela é criatividade mesmo? Nossa, essa pessoa é muito criativa porque ela está casando várias coisas diferentes. Sim, mas isso é resultado do quê também? É só individual ou tem um contexto social que faz com que as pessoas equilibrem múltiplas funções? A gente estava conversando um pouco antes disso nos bastidores, né? Sim. Equilibrar vários trabalhos ao mesmo tempo. O que isso, né, representa em termos de... Eu sou mais ou menos criativo por causa disso, né? Então, o trabalho criativo, ele envolve, sim, a tua criatividade. Tu é, sim, criativo. Existem pessoas que são mais orientadas por um trabalho que envolve criação, arte, pensamento, comunicação, mas a gente tem que ter em mente que todo trabalho demanda corpo e mente, e todo trabalho é sofrimento e criação, é alienação e criação, é sofrimento e satisfação, né? Essa dualidade do trabalho, essa dialética do trabalho que existe, assim. Então, eu não sei se a gente vai chegar um momento que a gente vai definir isso é trabalho criativo, isso não é trabalho criativo, né? Mas eu acho que a gente precisa problematizar o conceito da indústria criativa. Essa ideia de que a criatividade é mercadoria, ela faz parte de uma indústria só. Você teria dicas para que a gente trabalhasse mais essa criação de forma mais processual, porque muitas vezes as pessoas pensam que a criação, a criatividade, ela vem justamente disso que você acabou de falar, que a pessoa é gênio, a pessoa teve uma epifania e ela foi lá e criou, mas na verdade é um processo, né? Exato. Quais são as dicas que você dá para o pessoal que quer trabalhar mais a criatividade? Exato. Eu não sei se eu estou na condição de dar dicas sobre trabalhar a criatividade, mas, assim, como uma pessoa que se considera criativa e que pesquisou criatividade, o que eu posso dizer é algo que me chamou muita atenção enquanto eu fazia a pesquisa, que está no livro, que é o elemento, assim... Teve um momento que eu perguntei para os trabalhadores criativos que participaram da pesquisa o que eles consideravam que limitava a criatividade deles e o que eles consideravam que potencializava, expandia a criatividade deles. E teve um elemento que apareceu em ambos, que é repetição. Então, as pessoas falavam assim, repetir o mesmo processo todo dia, eu me sinto um robô, eu me sinto limitado. Mas, ao mesmo tempo, teve muitos entrevistados que comentaram assim, eu sinto que repetir o mesmo processo todo dia eu tô lapidando o meu trabalho. Eu tô lapidando a minha criatividade. Eu tô lapidando uma coisa que surgiu de uma ideia, assim, e que eu vou transformando que eu tiro da cabeça e que se torna um videoclipe. Né? Falei videoclipe agora, eu denunciei a minha idade. Mas se transforma num vídeo, se transforma num conteúdo, se transforma num livro, né? Se transforma numa matéria, qualquer coisa nesse sentido, assim. Então, a repetição, que eu acho que é a gente entender o que é trabalho, quando a gente está trabalhando, tentar, assim, se considerar trabalhador, e aí se considerar trabalhador, se reconhecer, na verdade, como trabalhador, não é nem se considerar, é se reconhecer como trabalhador, envolve a gente entender que a gente não vai tirar toda a satisfação da nossa vida no trabalho, e não tem que fazer isso, né? O trabalho não tem que ser a fonte de satisfação completa da nossa vida, isso é uma ideia também neoliberal, vou repetir, assim, de que, né, o meu trabalho, eu sou o meu trabalho, eu sou o meu crachá, né, isso está no livro também. Mas a gente entender que, como você falou, tem processos, todo dia eu vou repetir o processo,
né? Eu vou lapidar o meu trabalho, eu vou entender que isso é trabalho e eu vou tirar satisfação disso. Mas isso, nem tudo que eu crio tem que ser trabalho. E eu não tenho que criar tudo para o trabalho. E quando eu estiver criando para o trabalho, porque isso demanda, assim, da minha energia e tal, entender que isso é um processo que vai me trazer satisfação, vai me trazer sofrimento também. E eu tenho que me cuidar nesse sentido. Me reconhecer como um trabalhador e não como uma pessoa que é praticamente uma máquina que tem que produzir criativamente, assim, o tempo todo. Eu sou criativo, então isso significa que o tempo todo eu tenho que ser inovador, o tempo todo eu tenho que produzir um vídeo que chegue a tantas mil pessoas, eu tenho que produzir uma matéria genial, eu tenho que, né, todo o trabalho que eu fizer tem que ser o trabalho incrível, tem que ser a obra de arte do museu, tem que ser... Não, assim, é um processo de entender a criatividade no cotidiano e saber separar, sabe? Isso é trabalho, isso é minha vida, né? Acho que isso é importante. É o que eu estou tentando seguir. Daí é essa dica que eu daria. Certo, Natália. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o TV Campus Entrevista de hoje. Você pode rever esse e outros episódios no YouTube da TV Campus, no canal 15 da NET Santa Maria ou na programação das rádios UFSM. Obrigado pela audiência de sempre. Nós ficamos por aqui e até a próxima.